Por que o Doutor Destino coloca uma máscara de ferro quente no próprio rosto para esconder uma simples cicatriz? A gente olha para os quadrinhos e vê o maior vilão da Marvel como um monstro implacável. Mas a verdade é que Victor Von Doom carrega a mesma ferida secreta que você tenta esconder de todo mundo todos os dias. O pavor insuportável de falhar. Você já reparou o quanto exaustivo é tentar prever cada desastre de sua vida? Aquela voz na sua cabeça de madrugada que repete que se você não planejar cada pequeno detalhe, se você relaxar por um único segundo, tudo o que você construiu vai desmoronar. E é o medo de expor uma fraqueza, é a necessidade adoecedora de parecer forte, perfeito e inabalável para o mundo, mesmo quando você está desabando por dentro. Para não deixar ninguém ver as nossas cicatrizes, nós fazemos a mesma escolha trágica que o Doutor Destino fez. Nós construímos uma armadura invisível, nos tornamos os ditadores da nossa própria rotina, nos cobrando de forma violenta em nome de um controle que nunca tivemos. Com a internet parando para ver o rosto de Tony Stark sob o capuz do Doutor Destino nos cinemas, o que parecia apenas um truque de elenco revela uma metáfora avassaladora sobre a nossa própria exaustão. Hoje nós vamos falar sobre a obsessão de Victor Von Doom e o erro trágico de Tony Stark, mas no fundo nós vamos falar sobre o porquê da nossa mania de tentar controlar tudo que está queimando a nossa alma por dentro. Existe um detalhe trágico sobre a origem de Victor Von Doom nos quadrinhos. A maioria das pessoas não conhece por completo. Victor era gênio, brilhante, era o mais possível brabo que você pode imaginar, mas era atormentado pela perda de sua mãe. Ele criou uma máquina complexa para tentar resgatar a alma dela do próprio inferno, mas houve um erro de cálculo milimétrico na máquina que seu colega Reed Richards tentou avisar. Victor, orgulhoso demais para aceitar que poderia falhar, ignorou o aviso e ligou o aparelho. A máquina explodiu e o acidente deixou apenas uma cicatriz, uma única e microscópica cicatriz no rosto de Victor. Para qualquer pessoa comum seria um arranhão irrelevante, mas para Victor, aquela pequena mancha era a prova insuportável de que ele não era perfeito. Ele falhou, ele não pôde salvar quem amava. Incapaz de conviver com o próprio erro, ele viajou até um templo isolado no Tibete. Lá ele ordenou que monges forjassem uma armadura e uma máscara de ferro para cobrir a sua face. Mas a obsessão dele era doentia, tão urgente que ele não pôde esperar o metal esfriar. Colocou a máscara de ferro em seu rosto quando o metal ainda estava vermelho de tão quente. Ao tentar esconder uma cicatriz microscópica, que ninguém veria essa cicatriz, mas Victor Von Doom queimou e desfigurou o seu próprio rosto por completo para sempre. Ele preferiu se destruir e aceitar que ele não era perfeito, mas ele preferiu o metal escaldante à vulnerabilidade de ser um ser humano. E talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa agora. Se você olhar para o lado da moeda, por exemplo, Tony Stark, você vai perceber que a dor dele é exatamente a mesma. Desde a invasão de Nova York em 2012, Tony Stark foi consumido pela ansiedade. Ele olhava para o céu e via o Doomsday chegando. Ele tinha pesadelos que o dia que não veria forte o suficiente para salvar seus amigos. E qual foi a solução dele? O perfeccionismo neurótico. Ele construiu dezenas de armaduras. Ele tentou criar uma armadura em volta do próprio mundo com o projeto Ultron. Tony Stark tentou controlar o futuro. Ele tentou ser o salvador absoluto do universo. E qual foi o resultado? A sua obsessão pelo controle criou um monstro que quase extinguiu a humanidade. O medo de perder o controle fez com que ele perdesse tudo. Isso é o que nós fazemos a vida ficar incerta. Sabe, você se descobre quando o profissional é impecável. O parceiro ideal, o filho que nunca erra, você cria um plano de contingência na sua cabeça para cada tragédia imaginária que a sua própria ansiedade cria. Você tenta controlar como as pessoas te enxergam, o que elas pensam de você e se blinda com o cinismo para nunca ser pego de surpresa. Você coloca uma máscara de metal quente na sua alma. Você se queima por dentro, sacrificando a sua saúde mental, seu sono e sua paz. Apenas para manter uma ilusão de que você tem um controle de alguma coisa. Mas a verdade é que ninguém consegue carregar o peso do mundo nas costas sem quebrar as próprias pernas. Tanto Tony Stark quanto Victor Von Doom são homens extraordinários que caíram na mesma armadilha. O medo obsessivo do amanhã. Quando o medo do futuro domina sua mente, ele te transforma em um tirano. Você para de viver o presente porque está ocupado demais tentando policiar o seu passado ou blindar o seu futuro. Você se torna o Doutor Destino de sua própria vida. Você governa
sua própria rotina com um punho de ferro. Eu não posso descansar, eu preciso produzir mais, eu não posso demonstrar tristeza. Você se pune por cada erro pequeno, por cada dia improdutivo, como se fosse uma falha microscópica fizesse de um fracasso compresso. Mas a vida na sua essência mais profunda é incontrolável. As pessoas vão embora, os planos falham, as crises chegam sem aviso, e a maior ilusão que a modernidade nos vendeu é de que, se nós esforçássemos o suficiente, nós podemos evitar o sofrimento, mas nós não podemos. Tony Stark teve que aceitar que, para salvar o universo, ele precisava abrir mão do controle de si e se entregar ao sacrifício. E Victor Von Doom se tornou um monstro porque nunca aceitou que o valor de um homem não está na sua perfeição, mas na capacidade de acolher as próprias fraturas. Se você ouviu esse papo que eu tô conversando com você agora aqui, eu quero que você faça uma pausa e respire fundo. Você não precisa colocar essa máscara de metal quente hoje. Você não precisa ser o salvador da sua família, o trabalhador que nunca cansa ou o estudante que nunca falha. Você tem o direito legítimo de ser um ser humano. E ser humano significa ter cicatrizes, significa errar, falhar e às vezes simplesmente não saber o que fazer em seguida. A sua ansiedade tenta te convencer de que você baixar a guarda por um instante e o seu mundo vai desabar. Mas a verdade é que o mundo já está desabando justamente porque você está gastando todas as suas forças tentando segurar o teto com as suas mãos. Deixar o teto cair por hoje é normal. O que tiver que ser vai ser e você vai dar um jeito de reconstruir assim como sempre fez. Tire essa armadura pesada que está machucando no seu peito. Desamarra essa máscara fria. Aceita as suas pequenas imperfeições. Elas não fazem de você um monstro. Elas provam que você é real. Você está seguro e tem todo o direito de simplesmente descansar. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se por algum motivo você se identificou com isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião, sua visão que você tem sobre o assunto, que eu vou adorar ler. Eu sempre deixo um coraçãozinho nos comentários, eu tô sempre respondendo. Então, já sabe, né? Também deixa aquele like, se inscreve no canal pra gente bater nossa meta de 1000 inscritos, rapaziada. Muito obrigado por me ver até aqui e com certeza a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.